Então, pessoal, agora nós iremos trabalhar o conjunto dos números irracionais. Os números irracionais são o conjunto que reúne os números com infinitas casas decimais e não periódicos. Então, pessoal, para esse conjunto aqui, o que a gente pode falar dele é isso daqui mesmo, tá? Ele vai ser um conjunto que vai ter números com infinitas casas decimais e que não serão periódicos. Quando a gente fala de números com infinitas casas decimais e não periódicos, nós estamos nos referindo às dízimas, tá? As dízimas decimais. Só que essas dízimas decimais... Opa, tô errando bem aqui, né? Deixa eu apagar bem aqui o P e botar um D. Então, só que aqui, pessoal, quem está se referindo aqui não são as dízimas decimais periódicas, são as aperiódicas. Deixa eu mudar até aqui a cor para dar um destaque nesse A aqui. Esse A do aperiódica representa o não, tá ok? Então, aperiódica é o que? Que não tem período, é não período, tá ok? Então, são aperiódicas. Então, dízimas decimais aperiódicas são aqueles números que vão ter infinitas casas decimais, mas não vai ter um período que se repete infinitamente. Para fazer um comparativo aqui, eu vou relembrar vocês com relação ao conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, porque aqui são os irracionais, ok? Então, os racionais, nós teríamos o que? As dízimas decimais periódicas. Então, as dízimas decimais periódicas eram aqueles números que tinham a vírgula, o que era número decimal que tinha a vírgula, mas tinha um número depois da vírgula que ia se repetir infinitamente, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho um número 7. O número 7 está se repetindo aqui infinitamente. Infinitamente, eu posso dizer isso por sim, fato, né? Aqui eu tenho reticências. Então, isso indica que esse 7 aqui está se repetindo, tá? Infinitamente. Então, isso daqui corresponde a uma dízima porque tem infinitas casas decimais. Ela é periódica, né? Decimal porque tem o décimo, né? Tem aqui a vírgula aqui, tá ok? E ela é periódica porque aqui nós temos um período, que é o 7, ok? Agora temos outro exemplo aqui, que eu posso colocar, que é o 3,2,1,2,1,2,1,2,1,2. Aí eu vou colocar a reticência bem aqui. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho aqui dois períodos, que é o 12. O 12 está se repetindo infinitamente, ok? Então, isso aqui é uma dízima decimal periódica, certo? Assim como esse outro caso aqui, que eu posso colocar como exemplo, 11,374,512,512,512,512 de novo, e aí eu coloco 3 pontinhos aqui. Isso quer dizer o quê? Que esse 5, 2, ele está se repetindo infinitamente. Isso daqui é o antiperíodo, tá? Isso aqui, ó, esse 2 aqui é o antiperíodo, esse 3, 7, 4 é o antiperíodo. O que importa aqui pra gente é esse período aqui, tá? Para fazer o comparativo com relação aos números irracionais. O número irracional não vai ter esse período aqui. Ele vai ter infinitas casas decimais, sim, mas não vai ter um período que se repete infinitamente, tá ok? Já as dízimas decimais periódicas vão ter, e elas vão pertencer a esse conjunto aqui, tá ok? Então, o que for dízima decimal aperiódica vai pertencer ao conjunto dos números irracionais. E o conjunto dos números irracionais eu vou representar através desse símbolo aqui, tá ok? Então, esse símbolo aqui vai representar o conjunto dos números irracionais e os elementos desse conjunto aqui não pertencem a esse conjunto aqui, não é o mesmo, tá? É tudo diferente. Nesse caso aqui, eu posso escrever da seguinte forma, que aqui eu vou ter um retângulo, tá? Neste retângulo aqui, eu vou separar em duas partes. Neste lado aqui, eu vou ter os racionais. Deste outro lado aqui, eu vou ter os irracionais. Então, uma coisa é uma coisa, né? Os racionais é uma coisa e os irracionais é outra coisa. Então, não existe interseção entre eles, tá ok? Então, uma outra coisa interessante que a gente pode falar com relação ao conjunto dos números irracionais é que os números irracionais não possuem subconjuntos. Diferente dos racionais que possuem subconjuntos, assim como os inteiros naturais que possuem subconjuntos, os irracionais não vão possuir, tá ok? Então eles vão ter essa representação aqui mesmo, certo? Então eu vou abrir uma outra tela aqui para a gente poder agora falar um pouco mais sobre os irracionais. Então, para nos ajudar aqui a entender melhor o conjunto dos números irracionais, eu vou pegar aqui alguns racionais, tá ok? Então nesse caso aqui eu vou pegar o raiz quadrada de 1, ele é um número racional. Raiz quadrada de 1, ele equivale a 1, ele vale 1, ok? E aqui eu vou colocar aqui o raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4
ele representa 2, né? Ele é igual a 2, tá ok? Então, raiz quadrada de 1 e raiz quadrada de 4 eu vou utilizar aqui para a gente poder entender um pouco melhor os irracionais. Entre esses dois números aqui, eu posso encontrar o raiz quadrada de 2. Se você pegar uma calculadora, uma calculadora científica, ou mesmo uma normal, você vai encontrar esse valor aqui um pouco grande, diferente dos demais aqui. Raiz quadrada de 1 é um quadrado perfeito, né? A raiz quadrada de um quadrado perfeito, assim como a raiz quadrada de 4. Então, é exato. Já aqui não, aqui já vai ser uma dízima decimal aperiódica. Então, esse número aqui, raiz quadrada de 12, ele é um valor que vai estar entre 1 e 2. Por curiosidade, eu vou colocar bem aqui o valor dele aproximado, tá ok? Então, ele vale 1,4142135. Aqui eu vou botar reticência, tá ok? Porque aqui é infinito, tá? Então, perceba o seguinte, que aqui eu tenho o número 4, depois muda para o 1, depois muda para o 4, depois vai o 2, depois vai o 1, depois vai o 3, depois vai o 5. Não houve aqui um período que se repetisse. E se você se estendesse ainda mais aqui, você não vai encontrar um período, tá ok? Então, isso daqui corresponde a uma dízima decimal, tá ok? Dízima decimal aperiódica. É dízima porque ele vai até o infinito, né? Decimal porque tem a vírgula e a periódica porque não existe período aqui nas casas decimais, tá ok? Então esse número aqui, ele vai ter um valor sim, porque tem aluno que pensa que raiz quadrada de 2 não existe valor, mas existe valor. O fato é que a gente não calcula, né? A gente não faz o cálculo dele, porque ele é um valor muito grande, tá ok? Então a gente acaba até omitindo às vezes o valor esse valor aqui. E a gente não memoriza isso aqui também, tá? Porque existem infinitos números que são radicais, tá ok? Que corresponde a dízimas decimais aperiódicas. Então, memorizar isso daqui, os infinitos números, não vale a pena. E, principalmente, memorizar as infinitas casas decimais, aí não vale a pena. O que a gente pode fazer aqui é estimar o valor dele, como a gente fez bem aqui, ó. Raiz quadrada de 2, ele é um valor que está entre 1 e 2. A gente sabe que ele vale 1, alguma coisa. Ele é um valor maior do que 1 e menor do que 2. Assim como raiz quadrada de 3, que está entre os dois, ok? Então, raiz quadrada de 3 aqui, eu vou colocar o valor dele aproximado, ok? Que é 1,73, 20, 58, e aqui eu vou botar 3 pontinhos, ok? Então aqui é mais uma dízima decimal aperiódica. Então isso aqui também é um número que vai corresponder ao conjunto dos números irracionais, ok? Geralmente no conjunto de números irracionais, nós iremos encontrar esses radicais aqui, que estão entre a raiz quadrada dos quadrados perfeitos, tá ok? Então nós temos raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Então aqui eu posso encontrar muito bem a raiz quadrada de 3,1. Eu posso colocar também a raiz quadrada de 3,2, raiz quadrada de 3,4, né? E assim vai, tá ok? 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. E assim vai, assim como 2,1, 2,3, 2,11, ok? 2,111 também, tá certo? Então, é claro que são infinitos números, então é por isso que a gente não vai memorizar, tá? E todos eles vão pertencer a esse conjunto aqui, o conjunto dos números irracionais. Então, isso quer dizer o quê? Que as dízimas decimais aperiódicas vão ter como principal representação o radical, né, de números que não são quadrados perfeitos, tá certo? É claro que vai existir outros números também que vão pertencer ao conjunto de números irracionais, tá ok? Existem outros também. Eu posso citar aqui para vocês o número π. O número π é representado por esse símbolo aqui, tá ok? Então esse símbolo aqui representa que a divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Então esse valor aqui ele vai dar aproximadamente 3,14. Nesse caso aqui o 15 também, aí 926, eu vou botar 3 pontinhos aqui, afinal de contas são infinitos números, tá? Então esse daqui, ele não é um radical, mas é um símbolo que representa uma dízima decimal aperiódica. Então isso aqui também é uma dízima decimal aperiódica. E aqui a gente pode encontrar também outros símbolos, né? Como aqui o logaritmo neperiano. Esse valor aqui, que quando a gente for estudar logaritmo, né? Para quem vai estudar logaritmos, ok? Que é um assunto do ensino médio, tá? Então isso aqui vale 2,7182818 e aqui 3 pontinhos, ok? Então isso daqui também é um número irracional, tá? Ambos são números irracionais. E todos eles são dízimas decimais aperiódicas. Então isso quer dizer dízima decimal aperiódica.
É isso que vai compor os elementos do conjunto de números irracionais. Eu posso muito bem colocar bem aqui do lado um diagrama e colocar aqui separando, né? Separando o diagrama aqui em duas partes. Eu posso colocar desse lado aqui o conjunto dos números racionais. Aí depois eu posso também colocar aqui o conjunto dos números inteiros e também o conjunto dos números naturais. E deixa outro lado aqui o conjunto de números irracionais, tá ok? Então, isso daqui é uma parte, né? Isso aqui é outra parte. Deixa eu até pegar aqui uma cor. Isso daqui, ó, vai ter elementos próprios dele, tá ok? Que são as dízimas decimais aperiódicas, certo? Professor, então isso quer dizer o quê? Que os racionais são somente formados por dízima decimal periódica? Não. Nós já vimos na última aula que aqui nesse conjunto aqui pertence as dízimas decimais são periódicas, os números decimais normais, né, que não são periódicos, ok? Também pertencem os números inteiros, os números fracionários, também pertencem os números inteiros, no caso, quando eu falo inteiro, é o zero, os números positivos, né, inteiros, os números negativos. E aqui os radicais são raiz quadrada de quadrado perfeito. Agora, aquilo que for radical de número que não é quadrado perfeito, vai ficar nesse outro conjunto aqui, tá ok? E alguns outros números também que a gente pode encontrar aqui nesse conjunto aqui, tá ok, pessoal? Então vamos aqui agora pegar o exercício para a gente poder treinar e entender melhor esse conteúdo aqui, tá ok? Agora vamos pegar as questões propostas. Questão 1. Sobre os números irracionais, julgue as afirmativas a seguir. A primeira afirmativa. A divisão de dois números irracionais sempre será um número irracional. Bom, vamos tomar um certo cuidado aqui, tá, pessoal? Nesse caso, se eu tenho aqui, vamos supor, raiz quadrada de 12, né? Raiz quadrada de 12 corresponde a um número irracional, realmente, ok? E agora, a raiz quadrada de 3, se eu dividir por raiz quadrada de 3 também é um número irracional. E nesta divisão aqui, 12 dividido por 3, eu posso escrever dessa forma aqui, tá? 12 dividido por 3 fica até melhor para entender. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, raiz quadrada de 4 é um quadrado perfeito. Então, isso aqui vai dar 2. Então, isso aqui não é verdadeiro, tá? Porque ele pode resultar em um número racional. Tanto na divisão como na multiplicação, tá ok? Então, esse daqui, ó, é falso, ok? Agora, vamos pegar aqui a letra A, o segundo caso, tá bom? Então, no segundo caso, toda dízima é um número irracional. Isso aqui é falso. Afinal de contas, ele falou somente dízima. Só que nas dízimas, nós podemos encontrar as dízimas que são dízimas decimais periódicas e também as dízimas decimais aperiódicas. Nós podemos encontrar os dois casos, então isso aqui também é falso. Terceiro caso aqui. Um número não pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. É verdade. O número racional, o racional é uma coisa, ok? Deixa eu pegar aqui isso daqui para marcar melhor, tá? O número racional é uma coisa, o número irracional é outra coisa. Tanto que a gente montou aquele pequeno esquema na tela anterior, certo? Vou colocar bem aqui, bem pequeno aqui, tá? De forma de retângulo, ok? Os racionais ficam de um lado e os irracionais ficam do outro lado, ok? Então, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Então, não é ao mesmo tempo, né? O número não pode ser ao mesmo tempo o racional e irracional. Não pode, isso não pode acontecer, tá? Então, aqui a letra correta que nós iremos marcar é a letra C de casa. Somente a terceira alternativa aqui, a terceira opção é correta, ok? Agora, vamos pegar a questão de número 2. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Então, vamos pegar aqui o primeiro caso. Um número natural não pode ser um número irracional. Isso que é verdade. O número natural, ele é racional, ok? Ele pertence ao conjunto de números racionais. Ele é racional. Então, se ele é racional, então ele não vai ser irracional. Afinal de contas, os racionais, eles compõem um conjunto à parte e os irracionais é outro conjunto à parte, ok? Então, isso aqui é verdadeiro. Agora, segundo caso. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. Isso aqui é falso. Afinal de contas, os racionais ficam de um lado e os irracionais do outro lado. Então, o racional não está contido nos irracionais e nem o racional está contido nos racionais, tá? Isso aí não acontece, ok? Então, terceiro caso. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Agora, isso aqui é verdadeiro. Ele realmente não está contido.
assim como os racionais não estão contidos nos irracionais, tá ok? Isso aqui é verdadeiro. Então, quarto caso, o conjunto dos números irracionais é formado pela união entre o conjunto dos números racionais e reais, isso aqui é falso, ok? É falso. Afinal de contas, aqui os reais, que a gente vai ver mais adiante, a gente vai perceber que ele é um conjunto maior do que os racionais e irracionais. Ele serve para agrupar os dois, ok? Então, a união, né, dos racionais e dos irracionais que vai nos dar os reais, ok? Então, os irracionais, ele não é formado pela união dos racionais e reais, tá ok? É os reais que é formado pela união dos racionais com os irracionais. Esse é o termo correto, ok? Então, isso aqui é falso. Então, quinto caso, qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. Isso aqui também é falso. Afinal de contas, temos aqui a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 nós já sabemos que ele é um irracional. Então, isso daqui já deixa, basta somente chegar um caso à parte, tá ok? Para contrariar essa afirmação. Então, é claro que existem outros números irracionais, mas basta somente isso daqui para a gente descobrir que isso daqui é falso. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Deixa eu pegar aqui, marcar aqui com esse marcador. Letra A é a nossa resposta correta, tá ok, pessoal? Então, pessoal, nesta aula aqui nós estudamos o que significam os números irracionais e pegamos aqui umas pequenas questões aqui para poder entender melhor esse conteúdo, tá ok? Então, eu espero você nas próximas aulas para que a gente possa aprofundar ainda mais dentro de conjuntos numéricos. Então, até lá, pessoal!